Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Upcast, podcast do BN Up de Jundiaí. Eu sou Jonas Bodruk, hoje estou como host, para entrevistar aqui o Daltro, que é o nosso host padrão. Mas antes eu quero falar sobre os nossos apoiadores e patrocinadores. Primeiro eu vou falar sobre a Engegrid, para você empresário. A energia solar fotovoltaica é uma das soluções estratégicas para produzir custos operacionais. Perdão, para reduzir custos operacionais. Produzir custo não dá não, né? Reduzir os seus custos operacionais. Ao instalar painéis solares, a sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com o retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Então, transforme o sol em lucro usando o seu projeto, fazendo o seu projeto lá com a Engegrid. Temos também aqui a Metaplano Contábil. Se você precisa de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio, a Metaplano Contábil é mais do que um escritório tradicional. Eles são especialistas em contabilidade consultiva com foco em resolver problemas, não te trazer mais um monte de formulário, um monte de coisa que você não sabe como fazer, enfim. A ideia é facilitar a sua rotina empresarial. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e total legalidade. Nada de jeitinho brasileiro, né? Muito importante. Oferecendo serviços agregados que vão além dos números, com orientação estratégica, suporte próximo em cada decisão. E se você busca um parceiro que te ofereça, tá aqui, ó. Respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Meu Deus do céu, virou um trava-língua para mim, Metaplano Contábil. Você tá tendo um derrame aqui. Ah, um negócio desse, cara, pelo amor de Deus. Nossa. Temos também a Carvalho Trust. Carvalho Trust oferece soluções financeiras, mas apenas como meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atende suas necessidades e não a do assessor de investimento, que muitas vezes está lá só para bater as próprias metas, então conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas e atende objetivos. Temos também a Salcio Branding, do nosso patrão aqui. Você podia fazer teu pitch, né? Podia, né? Mas está escrito aí, você que faz. Vou fazer seu pitch hoje então, hein? Então, se você é uma empresa pequena e não pode investir em brand e marca, eu vou te propor uma reflexão, tá? É mais fácil você manobrar um carro pequeno, hatch ou uma carreta? 3 segundos para pensar aí. Mais fácil. Conforme as empresas crescem, elas se tornam sim carretas. Portanto, o melhor momento para você começar a manobra é quando o seu carro ainda é pequeno. Esse processo é mais barato, mais rápido e mais assertivo também. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer investir em brand, chame a Salcio, com que com certeza você vai colher ótimos resultados. Um dia eu ouvi uma frase sensacional, diz que não importa a velocidade se a direção não está correta. É isso. Então, às vezes, você põe muita energia e o teu leme está indo para o lado errado. Então, a Salcio pode, sim, te ajudar nesse processo desde o começo. Sua empresa, já ir para a direção certa desde o começo. Eu falo um pouco diferente. Direção é mais importante que velocidade. Então. Pois é. Conteúdo é o mesmo, né? Só simplifiquei. Branding, né? Ele fez um branding na frase. E para concluir os nossos patrocinadores, temos também como apoiador aqui, Murata Advogados. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito prazer. Estamos aqui com o Mauro Batiega. Prazer, gente. Nosso Ken humano. O Mauro, ele é refém de vários apelidos nossos, né? Mas é porque a gente tem muito carinho por ele. A gente só sacaneia que a gente gosta. Né? Exatamente. É um prazer, de verdade. Só assim, saindo do papel de host, é um prazer ser seu host hoje, cara. Cara, me sinto apequenado, né? Jamais. Na importância aqui por estar te recebendo, cara, para a gente ter esse papo. E eu queria começar, cara, pedindo para você falar sobre você. Quem que é o Daltro? De onde Daltro vem? Cara, O que ele merece? De onde vem o que merece é muito Essa bom. é boa, muito isso é bom. pior de tio, né? Não é uma referência para todo mundo, não.
Cara, Porra, cara, Não, apresenta o meu amigo. De onde ele vem? O que ele merece? Não lembra essa piada? Eu tô nunca por brincou fora. disso? Não. Puxa vida. Cara, eu nasci em 1988 de uma manjedoura. Não, sacanagem. Pô, somos do A gente, mesmo ano. a gente é do mesmo ano. Você é mais velho, né? Você Eu sou de nasceu fevereiro. É, Sim. 6 meses mais. Então eu sou um pouquinho mais velho. Mas, cara, eu já fiz uma porrada de coisa na vida, né? Eu fiz, eu até comentei no podcast do Mauro, eu fiz engenharia também. Eu fiz engenharia elétrica. E a gente comentou outro dia, A gente falando comentou, sobre números. Eu falei, fica tranquilo, pode falar de número comigo numa Você boa. fez engenharia elétrica, Eu fiz velho. engenharia Cara, elétrica. tem tudo a ver com você isso. Tudo a ver, né? Ironia, Moldion. Fiz 2 anos de engenharia elétrica. Fiz 3 anos de ciência da computação na sequência. E depois de um ano sabático de estudos, porque eu realmente não estava me encontrando na faculdade, eu fui fazer design. Nesse meio período, nesse meio tempo, eu já trabalhava, né? Então também eu trabalhei como vendedor de shopping, me dei bem razoavelmente até como vendedor de shopping. Bom, vocês sabem, eu falo razoavelmente bem, eu sou razoavelmente bom em me cansativo estressar. passar muito tempo dentro do shopping, cara. Cara, é cansativo passar muito tempo dentro do shopping quando você tem que ficar 12 horas em pé dentro de uma mesma loja. Mas você não era de quiosque, não, né? Que eu acho que quiosque é pior, né? Quiosque sofre mais, com Quiosque certeza. sofre mais. Eu fui vendedor da M-Officer. Olha só, que legal. Existe ainda? Aí existe. Eu era mais magrinho, mais jovem, tinha um outfit M-Officer. Você usava terno? Não, M-Officer é mais casual. Ah, mais ok. casual. Então eu tinha meio que a cara playboyzinho e tal, não era, mas tinha a cara, e até hoje, né? Então eu trabalhei como vendedor, fui bancário, então compartilho isso com o Vandilton, eu trabalhei no Bradesco, no mesmo lugar que ele, comecei no mesmo lugar, estagiei em ciência da computação, estagiei na IBM por alguns meses, até descobri que eu não queria nunca trabalhar com computação na minha vida, foi a IBM que me permitiu descobrir isso. A engenharia elétrica foi fácil de descobrir, porque eu fiz 2 anos de engenharia elétrica, mas eu nunca passei na matéria de eletricidade básica. Não passei. Passava em todas. Física, tranquilo. Desenho técnico, suave. Eletricidade 2, passei em eletricidade 2. Na básica Mas você na não básica eu não passava e eu consegui a proeza de fazer uma prova. Eu estudei na FESP, em São Paulo. Só tinha engenharia elétrica e engenharia civil, só tinha essas duas. Era uma faculdade muito focada, assim, né? E, cara, eu lembro que eu fiz, assim, o primeiro ano de engenharia básica me frustrou demais, assim, né, dessa eletricidade básica. Por quê? Eu fiz a primeira prova, eram 2 provas por semestre e cada prova valia 5. Não tinha muita história. E, 5 você passa de ano. Você fala, pô, média 5 é fácil. 5 bolas. Você não conseguiu nem Exatamente, cara, 5 é complicado, irmão. E aí, assim, eu fui para exame e no exame é uma prova valendo 10 e é a nota que você tirar. Nossa. Cara, eu fiz assim, e eu sempre fui razoavelmente bom com números. E eletricidade é física, cara. Eletricidade é física, você sabe disso. Sim. Então, para mim, não parecia um negócio tão cabuloso assim. E aí, cara, eu fiz tal, né? E o primeiro semestre, a primeira prova, eu tirei 1. Valendo 5. Eu falei, dá pra recuperar. Se eu tirar 4 na próxima, beleza. Na outra eu tirei meio. Na segunda eu tirei meio. Aí você vai falar, pô, não, o cara não estudava. Talvez eu não estudasse, talvez eu não me dedicasse tanto. E aí o que eu fiz? Cara, eu tinha 1 mês pro exame. E eu falei, não, eu vou fazer esse exame e eu vou passar. Eu levei como desafio pessoal. Cara, eu passei em estatística, passei em geometria analítica, passei em cálculo, mas não pode ser. Eu passei em física, mas não pode ser que eu não vou passando. Sabe, porra, eu tenho que passar. Cara, eu peguei os 2 caras que tinham tirado 10, eles fecharam com a média 10. Eu peguei os 2 caras e falei, meu irmão, vocês podem vir aqui comigo e me ensinar esse negócio? A gente imprimiu todas as listas de exercício que o professor tinha dado no ano inteiro. Lá era anual, não era semestral. A gente fez e eu fiz todas as listas de exercício. Eu fiquei uma semana inteira indo para a faculdade todos os dias, todo mundo de férias. E esses 2 caras, que infelizmente eu não lembro o nome deles, foram comigo sem precisar ir. Eles não estavam de DP, eles só foram para me ajudar. E até porque a gente era mais próximo e tal, então eles foram lá comigo, os caras já trabalhavam na área, os caras mais tiozão e tal. Cara, e eu fiz todas as listas e eu fiz tudo certo. E aí eu fui pro exame grandão, né?
Falei, pô, aqui não tem como eu errar. Não tem como, velho. Eu vou passar. Pelo menos 5 eu vou tirar. No exame tinha 2 questões, cada uma valia 5. Putz, grilo. Você errou as duas. E eu consegui tirar meio. Acho que você acertou o nome aí. Esse é o nome e a Acertou data. o nome. E aí, quando eu terminei, e eu saí muito feliz da prova. Eu fui o primeiro a sair. Assim, vamos colocar, tinha 40 pessoas fazendo o exame. Eu também não era o único que tinha dificuldade nessa matéria. Mas assim, tinha 40 pessoas. Eu fui o primeiro a sair. Eu saí muito tranquilo. Eu falei, não, arregacei. Ah, tá maluco. Aqui já Essa é era. a pior frustração, Acha. né? Quando você acha que E foi, aí, não foi. Eu vou meter um 10. Eu vou meter um 10, vai ficar bonito lá no O histórico. professor, ele tinha alguma coisa contigo, cara. Não tinha, cara, não tinha. Porque assim, quando terminou as provas, ele já tinha corrigido a minha. Aham. E eu tava lá do lado de fora, esperando o resto do pessoal e tal. E aí ele me chamou, ele falou, cara, vem aqui, vamos bater um papo. E aí ele me chamou. Cara, eu errei nas 2 questões. Eu errei um negócio na primeira linha. Nossa. E, cara, engenharia, você errou a primeira linha, já era. você errou tudo, velho. Sequência, né? Você errou tudo. Ele deu meio ponto porque ele falou, cara, eu tô sendo legal porque o teu raciocínio tá certo. Putz. Se ele fosse mais legal, ele falasse, seu raciocínio tá certo. Tome os 5. Mas assim, Eu entendi ele que era você um cara, entendeu. ele era um cara muito cabeça fechada nesse sentido, né? Aquele cara, a nota quem tira é você. A Ele nota só quem tira é entrega você. quem Eu tirou, só, né? eu só te mostro Ok. o que você fez. Nem todo mundo é um anjo, né? Então. Tanto que foi por causa disso que eu fiz o segundo ano, porque eu já tinha decidido. Falei, cara, se for muito mal, eu não vou fazer o segundo ano dessa porra. Porque eu já não tava muito feliz. Já era pra mim meio que um campo muito fora das minhas habilidades naturais, sabe? Uhum. Desenho técnico era complicado pra caramba. Eu passava horas pra fazer um negócio, tá? Era muito, pra mim era além do que eu imaginava. Mas eu fui fazer engenharia elétrica por causa do meu pai. Meu pai é engenheiro elétrico e engenheiro de manutenção. Então, Você assim, gostava? não. Eu fazia, é diferente. Faz E diferença. aí eu né? falei, vou fazer o segundo ano por quê? Porque eu entendi a lógica dessa porra. Então no ano que vem eu acerto. No ano seguinte aconteceu a mesma coisa. Eu falei, não, então eu não entendi lógica nenhuma. Eu terminei o ano com 2. Vai fazer o exame? Não, não vou fazer. Ah, paciência. Não é pra mim, não vou fazer o exame. E aí eu sempre trabalhei com computador, sempre gostei de computador. Eu ganhei meu primeiro computador com 5 anos de idade. Cara, eu fui fazer ciência da computação. Playboy, né? Cara, e aí Quem nasceu nos anos 80, 88, cara. meu computador com 5 anos de Em idade. 93 eu tive meu primeiro Eu computador. tive o meu em 98 primeiro. Então. Mas por quê? Meu Nossa. pai trabalhava com manutenção de computador para empresa. Sim. E aí ele pegou um monte de peça Fez que um ele foi Frankenstein, recuperando e fez um Frankensteinzão, porque ele entendeu na cabeça dele, ele falou, isso daqui vai ser o futuro. Isso daqui vai ser importante, eu quero que você saiba mexer. Cara, com 14 anos, eu ia na Santa Efigênia comprar peça para o computador, eu montava o computador e vendia o computador montado. Maneiro. Eu vendia o computador montado Meados de 14 2000 anos. e blá, 2003. 2002, 2003 ali eu fazia isso. Maneiro. E não era já ainda uma parada muito acessível. Não, tava começando a ideia da Lan House, né? E aí a galera tava querendo Exatamente. começar a ter o computador. E aí, por causa disso, desse histórico todo, eu falei, vou pra ciência da computação. Sim. Vou ver Legal. qual é que é esse negócio. Falei, pô, faz sentido, eu gosto, e eu Mas, gostava de fazer. Deveria talvez ter ido para engenharia da computação. Meu pai, inclusive, queria que eu mantivesse Qual a engenharia, diferença por de ser engenheiro. engenharia para ciência da computação? Hardware e software, Ah, basicamente. então engenharia foi o que você fez. Engenharia lida mais com hardware Entendi. e ciência da computação lida mais com software. Pelo que eu me lembro. Tô errado? Não, Mas pelo que eu me lembro é mais... Não que engenharia não entenda de software, entende também. E hoje tem o engenheiro de software, que é outro rolê. Mas assim, na época era mais ou menos essa separação. Eu falei, não, na parte de hardware eu tô de boa, vai envolver elétrica de novo, vai entrar em eletrônica, Não, tô tranquilo, não queria mais engenharia, vou para ciência da computação. Ciência da computação eu faço 3 anos. Meu TCC estava pronto. E eu desisti da faculdade. Não. No final do 3º ano, porque assim, eu não gostava de programar. Eu até ia bem na parte de lógica de programação e tal, até por causa na engenharia eu já tinha tido lógica de programação. Na faculdade, na ciência da computação, eu fui super bem, só que na hora de fazer código eu não me enchia o saco. Eu até conseguia, mas me enchia o saco. E aí a gente fez um acordo lá no meu grupinho, que assim, eu falei, eu vou preparar todo o material. Eu faço toda a lógica, todo o algoritmo, eu preparo tudo. Vocês
escrevem o código. Fechou? Fechou. Beleza. Fiz isso tudo. Arrumei o estágio na IBM, fui fazer o estágio. Em 3 meses de estágio, eu tinha mais vontade de morrer do que de me alimentar. Eu falei, não, eu vou embora desse negócio. Não é pra mim esse negócio, vou embora. E os caras tiveram essa mesma reação. Pô, mas tá pronto. Eu falei, não, usa vocês aí. Eu acho que a nossa foi a primeira geração que começou a agir desse jeito, né? Porque a anterior, cara, entrou no emprego, vai morrer nele. Entrou na faculdade, faz até o fim. Meu pai ficou maluco. Quando eu larguei a segunda faculdade, meu pai falou, vai morrer de fome, vai viver na minha aba pra Eu sempre. fiz 3 faculdades também, eu não concluí nenhuma. Então. A primeira eu tava fazendo TCC e eu larguei, cara. Eu reprovei 3 vezes em estatística. Eu não aguentava ouvir as piadas do professor. Ele queria fazer piada com estatística, eu ouvia, eu levantava e ia embora, cara. Estatística. Reprovei por falta 3 vezes em estatística. Nossa, Deus me livre. Nossa, Por falta. Porra. Mas assim, Entendi. aí rolou isso e aí eu falei, cara, vou pensar no que eu quero fazer ao invés de me jogar em outra coisa. Vou pensar no que eu quero fazer. E aí, cara, eu jogava RPG e tal, e aí por causa do RPG eu fazia uns negocinhos no Photoshop, fazia umas montagenzinhas, fazia uns negócios. Falei, cara, deixa eu fazer um curso e aprender esse negócio direito aqui. Fui fazer. Na época na DRC, eu nem sei se a DRC existe ainda, mas era super renomada, licenciada da Adobe e tal. Fui fazer lá um curso de produção gráfica. Tinha Photoshop, Illustrator, InDesign, a parte de produção gráfica e uma parte de finalização para a parte gráfica, fechamento de arquivo para gráfica. Falei, vou fazer esses 5 cursos aí. Era 5 semanas de curso. Não, foram 8 semanas de curso, um atrás do outro. Cara, peguei o pacote lá e fiz tudo. Na época, meu pai ainda me ajudava financeiramente. Ele falou, não, é pra curso, é pra você melhorar, vamos entrar com a grana. Meu pai já estava numa situação melhor, então dava pra fazer. Beleza, fiz o curso lá e tal. E, cara, comecei a trabalhar em gráfica. Peguei uma gráfica rápida, depois eu fui arte finalista numa outra gráfica, fui pra uma gráfica rotativa. E eu falei, pô, esse negócio é legal. E às vezes aparecia um trampinho de criação. Eu falei, pô, esse negócio aqui é legal, esse negócio é interessante. E eu me dava razoavelmente bem com aquilo. Eu não sou ruim nisso daqui, me dá algum prazer de fazer e tal. E dá pra fazer um dinheirinho. Dá pra ganhar uma graninha. Eu não queria fazer faculdade, não queria fazer mais. Só que assim, tem aquele negócio, a nossa geração é muito similar. Se eu não fizesse faculdade, meu pai ia achar que eu ia virar mendigo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade. Só que aí eu fui fazer a faculdade, fui fazer um tecnólogo de design gráfico. Não recomendo, tá? Não pelo tecnólogo, mas eu fui fazer a faculdade mais barata e mais rápida. Eram 2 anos de curso, pagava R$150 por mês e me tomava pouquíssimo tempo. Por quê? Porque eu entrei na faculdade e eu logo percebi que eu podia passar sem frequentar. Mas que maravilhoso isso. Era tranquilo. Eu deixei o meu RG cair na porta da faculdade, não vou falar o nome da instituição que é sacanagem, mas deixei meu RG cair na porta, eles entraram no meu Facebook, na época viram que eu gostava de design e me inscreveram no curso de design gráfico. E aí comecei a fazer o curso. Cara, e assim, eu não vou falar que o curso é ruim nem nada do tipo. Teve momentos legais, eu aprendi algumas coisas ali. Curiosamente, o professor que mais me ensinou, eu lembro dele, Marcelo Apontes, foi numa matéria de produção de texto. Quem quiser descobrir qual que era a faculdade, pesquisa pelo Marcelo Apontes. Né? Que ano que foi que você fez a faculdade? Vai achar mesmo. E foi uma disciplina de produção de texto, onde ele ensinou a gente a ler contexto artístico, que eu achei maravilhoso. Que coisa. Então, tipo assim, ele pegava clipes de música e falava, cara, interprete esse clipe. Só que era um clipe de uma música alemã. Caramba. Então eu tinha que interpretar o clipe, eu não conseguia pegar o... Semiótica pura. Então, era exatamente, semiótica, era entender aquele contexto Como ali. que é o nome? Interpretação de... Não sei. Você falou... O nome da matéria era produção de texto. Tá. Só que ele tinha essa linha de Legal. trazer a interpretação de imagem, né? De interpretação de contexto. E, cara, aprendi muito nessa matéria, foi a melhor matéria. Eu até cogitei fazer iniciação científica, mas aí teve um negócio que me barrou, que foi minha preguiça. Eu não estava muito disposto. Eu cogitei, mas aí eu vi que ia dar muito trabalho e falei, melhor não. Entendi. Perfeito. É um valor, né? A preguiça para ele é um Eu não valor. estava no momento de me esforçar demais na faculdade. Eu estava ali para terminar.
Então eu não vou mentir sobre isso. Só que o que eu podia aprender, eu fui usando para aprender. E aí isso me trouxe também alguns benefícios. Por exemplo, me abriu umas portas que eu não teria. Então eu tive uma porta para fazer estágio na Dafit, que foi o primeiro lugar assim que falar, não, eu entrei como designer, como criativo, né? E aí eu trabalhei na Dafit por um tempo, da Dafit eu fui para um outro e-commerce, desse e-commerce eu fui para uma produtora, de produtora eu fui para a agência. Isso tudo dentro do período de faculdade. Isso era uma coisa que eu sempre tive muito clara. Cara, eu estou na faculdade. Eu preciso descobrir rápido se esse negócio é para mim ou não. Então eu arrumei um estágio que eu vou ficar 6 meses aqui e vou pro próximo. Para outra atividade, fazer uma coisa diferente dentro da mesma área. Fiquei 6 meses aqui e vou pro próximo. Outra atividade diferente, mas dentro da mesma área. E vou pro outro. Em agência eu falei, pô, legal, bacana, tal. Só que a agência, o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses, fui efetivado. Na verdade, já fui contratado como assistente de arte. E em 6 meses eu virei diretor de arte. Só que eu comecei a perceber um negócio na agência. Eu trabalhava com moda. Trabalhei especificamente com moda. Eu mais corrigia o texto dos redatores do que eu fazia as artes. Putz. Isso era uma coisa que acontecia muito. E aí isso volta lá para os meus 12 anos. Eu joguei RPG pela internet de forma escrita dos meus 12 aos meus 18 anos. Eu escrevia nessa época uma média de 20 e 30 páginas de Word por dia. Cara, eu escrevia razoavelmente bem vou te falar que é pela insistência, pelo volume de escrita. Ninguém escreve tanto e fica ruim. Né? E dentro desses grupos que a gente jogava, fóruns, né, ainda rolava um bullying com quem escrevia mal. Então a gente meio que se obrigava a escrever bem para não sofrer aquele bullying digital. É tipo você ter que comer a comida de quem cozinha mal ali. Né? Exatamente, O cara usufruía do seu texto. Exatamente. Então a gente foi melhorando e eu percebi, putz, eu escrevo melhor, eu escrevo muito melhor do que eu faço design, cara. Nessa agência eu fui percebendo isso. Falei, cara, eu sou muito melhor redator do que designer. E surgiram as primeiras oportunidades de eu ir para redação. De eu começar a escrever, de eu começar a galgar um pouco dessa área. E para a parte criativa, para a parte escrita criativa. Cara, cortando em miúdos, né? Passei por uma série de coisas, trabalhei como redator, de redator eu fui para diretor de criação, de diretor de criação eu fui para a parte de marketing digital, porque aí era uma visão mais numérica, mais de resultado, então passei a coordenar a campanha de marketing digital, isso ainda trabalhando por empresa. Foi a empresa, inclusive, que me trouxe para Jundiaí, foi fazendo isso, eu fazia toda a coordenação do marketing digital da empresa, a gente tinha rede de blog, tinha tráfego pago, e eu fazia a coordenação disso tudo. Quando eu saio dessa empresa, eu falei, eu vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com marketing digital, porque, pô, eu sou bom nesse negócio. Eu entendo esse negócio. Né? Nem tinha mídia social. Só para entender o contexto, que ano que era isso? Cara, essa última virada, quando eu volto pra cá, e eu fico 2 anos aqui, eu volto pra cá em 2013, se eu não me engano. Era outra internet. Então foi mais ou menos 2015 que eu tô falando. Era outra internet, cara. O Instagram tava engatinhando. Era um brinquedo, né? Era um brinquedo. Era um brinquedinho. Era postar foto com filtro. Não tinha vídeo. Facebook já tinha um negocinho de empresa tendo fanpage e tal. Isso Mas ainda era... grupo, né? Então você podia meio que vender. então, os grupos de Facebook já rodavam, legal. Então, assim... Mas era ainda muito embrionário. O marketing digital, ele era muito dentro dos grupos do Facebook, em termos de mídia social, e Google. E Google pra caramba. No Facebook era informal, né? Tinha alguma coisa de ads, mas muito pouco. E para empresas grandes, né? Muito caro. Não era muito caro, mas era muito difícil achar quem fazia. Então era para empresa que tinha bala para fazer um investimento legal ali. Né? Só Google. Ou Google Ads e tal. Eu fiz certificação de Google Ads, fiz tudo. Cara, fui uma das primeiras turmas de treinamento de Facebook Ads, ainda na época, porque eu fazia e eu estava interessado e eu estava engajado nisso. O que aconteceu, cara? O que eu mudei? Qual foi a hora que eu virei? Eu falei, putz, cara, eu fiz uma campanha e a campanha deu muito bom para um buffet de casamento. A campanha foi sensacional. 2 meses de campanha. O que acontece? A campanha ela faz assim. Ela morre. Você ganha muito dinheiro, você capitaliza muito e ela morre. E aí tem que vir a próxima campanha e a próxima campanha. Então o trabalho não acaba. Você não constrói.
E ainda na internet, na época, não tinha-se uma visão, essas empresas que viviam de marketing digital, elas não tinham uma visão de construção de marca. Uhum. Então, cara, era campanha atrás de campanha, campanha atrás de campanha. Uma campanha dá certo, outra dá errado, uma dá certo, uma dá errado, porque você fica sempre, cara, não tem como. Você não vai acertar todas. Por mais que eu tivesse uma taxa de assertividade razoavelmente boa, eu não acertava todas. Então, cara, aí eu saio disso e falo, putz, preciso de alguma coisa mais perene para os meus clientes. E aí eu volto lá para a faculdade de design, que a gente tinha tido a matéria de branding, e eu falo, vou estudar esse negócio. Você podia voltar lá para engenharia elétrica, fazer uma eletricidade De básica. Space. Tentar de novo, né? De Aí na Space pra terceira, caramba. E aí, cara, comecei a estudar sobre branding. E aí entra um pouco da história com branding, né? Isso tem 9 anos. Estudei, fiz 2 cursos online ali de branding, de 18 horas Você é cada um. autodidata? Cara, eu não me considero um autodidata, mas eu aprendo melhor do meu jeito. Então, assim, eu preciso da aula. Eu preciso da aula, Certo, mas não da aula na sala de aula. certo. Então, eu consigo ler um livro e aprender, para mim é tranquilo. Mas para mim a aula funciona Mas melhor. a prática funciona muito bem Não, com você. com certeza. Então você é autodidata, pô. A prática sobrepuja muito, muito. Sim. É porque daí você aprende independente se estão ensinando. Você Exatamente. vai atrás e eu vou aprender enquanto Não, eu vou aprender. fazer. É. E aí eu falo que esse foi o momento que deu uma virada de chave na minha cabeça, porque eu fiz esses 2 cursos. Quando eu terminei o segundo curso, era um curso, o curso completo dessa escola eram 5 módulos. Eu fiz 2. E aí o dono dessa escola, o Guilherme Sebastiani, sou muito grato a ele, ele postou no grupo do Facebook, na época, preciso de um freela para um projeto. Precisa de um quê? De um freela Um para um projeto. Preciso de um freela para um projeto, não importa se é júnior, pleno, sênior, preciso de alguém para me acompanhar no projeto. E eu estava online na hora que ele postou isso. Eu falei, putz, eu vou lá. Aí eu fiquei olhando para a tela uns 2 minutos assim, cara, o que eu respondo? Eu nunca tinha feito um projeto na minha vida de branding, nunca tinha feito. Falei, quer saber? Não preciso ter pretensão nenhuma, né? Escrevi assim, se pá eu topo. Bem profissa, né? Muito profissional, muito profissional. É isso. Tá me Se pá, eu surpreendendo topo. essa conversa. Com reticências ainda, eu não estava nem muito assertivo. Se pá eu topo. 10 minutos depois eu estava falando com esse cara no Skype. Cara, no Skype. Na semana seguinte eu estava dentro do escritório dele. É um dos escritórios mais renomados de branding do país. Não à toa eu fazia curso com ele. Ele era o professor dessa escola. E na semana seguinte eu estava viajando para Bahia para fazer o meu primeiro projeto de branding. Caramba, cara. Que ascensão, hein? E aí assim, um pequeno ponto, né? Ele me pediu para ver 2 projetos. E eu falei, amanhã eu te mando, pode ser? Eu virei à noite fazendo os 2 projetos fictícios para poder mandar para ele, porque eu não tinha projeto nenhum. Sim, não tinha portfólio, né? Não tinha nada. De branding eu não tinha nada. Tinha muita coisa de campanha de marketing digital. Mas não tinha nada de branding. E aí eu fiz os 2 projetos ali com pouco conhecimento que eu tinha, limitado pra caramba e tal, mas eu fiz. E hoje ele até hoje ele fala, cara, o que eu peguei foi a tua linha de raciocínio. Sim. O que eu peguei foi a tua construção do seu raciocínio para você fazer isso. E aí, cara, fiz esse projeto. Enfim, depois... alguém reconheceu, né? Uma linha de raciocínio. Não é? É. Exatamente. Ia voltar no assunto da eletricidade básica de novo, mas não mesmo fiz essa professor. piada. E aí, assim, cara, fiz esse projeto e descobri durante o projeto que esse era o maior projeto do escritório dele, Caramba! da história do escritório dele. Então eu tive E participação ele nesse descobriu projeto. que ele nunca tinha feito um projeto na vida. Ou está descobrindo agora. Não, ele já sabe que eu nunca tinha feito. Então, assim, cara, eu falo que essa foi a virada de chave na minha vida, porque aí vamos falar um pouco de grana também. Para eu fazer um planejamento de campanha de marketing digital, em geral, eu tirava 2,5 pau, 3. Quando eu conseguia cobrar muito caro, eu cobrava 4. Nesse projeto, eu tirei 15. Como freela, júnior. Imagina Tudo bem ele que era um quanto não é. projeto robusto, tal, né? Eu fiquei 2 semanas fora, viajando, fazendo imersão, tudo mais. O projeto durou 2 semanas? Não. O projeto mais, durou né? 8 meses. Ok. Mas foram 2 semanas que eu fiquei viajando, Sim, que eu sim. fiquei fora de casa. Então teve toda essa locomoção, teve todo esse Sim. tempo envolvido e tal. Mas mesmo assim, cara, 15 pau num Você nunca contrato, tinha ganhado eu nunca tanto. tinha visto esse dinheiro, sabe?
Eu falei, putz, aqui tem dinheiro. Sim. E aí, por 2 anos, eu fiz projeto como freela para ele e ainda fazia umas paradas de marketing digital. Afinal, a gente tem conta para pagar, né? A recorrência é muito maior, né? O marketing digital te paga todo mês. O brand, ele vem um projeto, aí você começa, termina e tal. Só que era como freela. E aí começa a minha história como autônomo e eu tô fazendo igual o Lucato, né? No podcast Não, dele. tudo bem, você Mas tá fazendo tudo o meu bem. trabalho aqui. Não tem problema. Eu só queria pontuar uma coisa aqui. Hoje de manhã eu tava conversando, acho que com o Anderson, sobre sorte, né? Cara, você deu sorte. Pra caramba, você tá Mas maluco. se você não tivesse preparo para aquele momento que você mandou o cipá, tamo aí, né? Tudo que você viveu até ali, cara, construiu um Dalton que estava apto a encarar o desafio, O cara. fato de eu ter sido escolhido por ele também não foi só a minha capacidade técnica. Uhum. Ele falou, cara, na hora que a gente tinha falado 5 minutos no Skype, eu sabia que você daria conta. Por quê? Eu ia ter que entrevistar gente, conversar com o conselho, Sim. conversar com um monte de gente da empresa. Eu fiz a apresentação do posicionamento pro conselho, porque ele não pôde fazer no dia, que ele teve um problema Caramba. pessoal. É. E ele tinha a tranquilidade de que eu ia fazer. Por quê? Porque eu não era mais um menino. Sim. Porque eu já lidava com cliente, eu já fazia bastante coisa. Então, assim, não era um problema para mim. Tudo isso foi avaliado também, Sim. com certeza. E depois ele até me falou isso. Então, todas essas questões foram avaliadas. Então, foi uma construção. Eu fui sendo construído ali pela minha vida mesmo para chegar naquele momento e dar sorte. Sim. A gente está preparado. E, cara, na hora que ele me chamou, eu podia não responder, e eu não vou negar. Sim. Eu trabalhava assim, eu trabalhava aqui, e minha esposa trabalhava exatamente nessa posição que você tá, assim. Pra mim, só tem um computador, cada um computador na frente do outro. Eu olhei pra ela e falei, putz, ele respondeu, velho. O que eu faço agora? Ela, ué, responde de volta. Eu falei, não, mas eu não sei nem se eu tenho roupa pra ir. Eu já passei por algo similar. Parece que você sente que ali alguma coisa grande vai acontecer. Vai acontecer e dá um você medão, fica, né, cara? com frio na barriga, porque você não tá vendo, mas você tá sentindo que, cara, ali a coisa pode mudar. É isso, é isso. É muito doido E eu isso. mandei a mensagem muito despretensioso. Eu não achei. Eu falei, meu, vai responder 200 nego aí. Aham. Eu não vou ser o cara escolhido. Só que ele postou, foi na hora, foi o timing, né? Sim, Eu tava timing, online, eu respondi na hora, eu fui o primeiro a responder. E ele falou, cara, preciso de alguém pra agora. Porque tanto que na semana seguinte eu já tava no escritório dele. Então, assim, foi muito momento ali. E aí, cara, por 2 anos eu fiz projetos com o Sebastiani. E aí eu falo que é um ponto muito relevante, né? Que é assim, eu tava trabalhando lado a lado com um cara que já tinha, naquela época, 18 anos de experiência. Caramba, E eu tava do lado dele todos os dias durante o projeto. Você foi Por nivelado, muito né? tempo, exatamente. Eu fui me obrigando. Sim. Eu fui sendo jogado, sendo puxado, Uhum. sabe, pra cima. Porque toda vez que a gente ia desenvolver coisa do projeto, ele falava, Dalton, vem aqui pro escritório. E a gente não fazia remoto. Isso é um mentor. Eu acho animal. E aí a gente discutia, ia escrevendo e discutia, ia escrevendo e discutia e tal. Então, tipo assim, cara, eu falo com muita tranquilidade isso. Em 2 anos, na verdade eu trabalhei com ele mais tempo. Eu falo que 2 anos eu fiquei só como freela dele. Sim. Depois eu comecei a fazer os meus projetos, mas ainda fazia freela. Mas assim, em 6 anos, eu aprendi o que muita gente da minha área não aprende em 20. Eu fiz intenso, projetos com um nível de complexidade tão alto que muitas vezes você não pega na carreira. Caramba. Por quê? Porque ele pegava e ele jogava e a gente sempre trabalhou desse jeito. Cada um na mesa, do lado do outro, discutindo e desenvolvendo, discutindo e desenvolvendo. Então, assim, é isso, eu fui puxado pra cima. Sim. Algumas vezes eu fui puxado pelo pescoço, porque assim, falei, cara, você tá indo muito longe, não tô conseguindo acompanhar a linha de raciocínio. E o Guilherme é um cara que, assim, ele é literalmente o superdotado. Eu sei. Cara, Pode nem rir, me não precisa ocorreu. cortar não, pode rir. Mas eu tô falando de QI. Não tô falando. O meu bom senso. É as referências Ok. que ele tem, cara. Porque assim, O meu bom senso mostrou isso, mas. Porque assim, cara, pensa num cara que ele pegou uma série de conhecimentos bagunçados, que era o que a gente tinha de branding, e ele empacotou isso e ele transformou isso num método e ele fez isso funcionar. Falo que o método da Salcio é uma releitura
do que ele fez na Sebastiani. Só que é uma releitura à minha maneira. Então tem coisas, e aí eu trago muito do meu background do marketing, que é um background que ele não tem. Da redação publicitária, que eu tenho e ele não tem. Então eu trouxe algumas coisas a mais. E claro, perdi algumas coisas no processo. Sim. Não tem como. Mas assim, porque ele é um cara muito diferente. Então tinha hora, até hoje, às vezes a gente tá conversando e fala, calma aí, que eu não tô conseguindo acompanhar a tua linha de raciocínio. E olha que eu não posso me dizer meio limitado não, cara. Eu sou razoavelmente inteligente. E ainda assim eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio às vezes. Não, tem os Muito caras que difícil. são... Então, que é vibram em muito outra fora da frequência, né? curva, sabe? Então, assim, eu tive essa oportunidade e aí eu falei, putz, com 2 anos fazendo freela, eu falei, eu tô pronto pra fazer projeto pra fora sozinho. Sim. Eu tô tranquilo e eu vou fazer. E eu comecei a fazer os meus projetos pra Então, a fora. tua migração para ser empreendedor foi gradual. Foi muito gradativa. Eu passei pelo CLT, aí eu fui freelancer. E aí, enquanto você estava freelancer, você já tocava alguns projetos teus? E aí eu fui freelando, até eu me tornar... Eu vejo que tem uma diferença. O mercado publicitário ele não entende muito bem a diferença do freelancer para o autônomo. Uhum. O mercado de comunicação em geral não verdade. entende isso. Cara, o freelancer... Não é respeitado, né? O autônomo não é respeitado. ele não é visto como diferente. Para todo mundo é um freelancer gourmet. E não é. O freelancer, ele é o cara que ele presta serviço para as agências, para as consultorias. Sim. Ele é um quarto. Ele não é um terceirizado, ele é um quarteirizado. Uhum. O autônomo, ele assume o projeto. Ele assina o projeto. Ele assume a bronca. Porque essa é a grande diferença. Quando eu pego lá, Sebastiani fechou um projeto e eu entro como um dos executores, eu estou fazendo um freelancer. Sim. Exato. Quando a empresa fecha com o Daltro Coutinho autônomo, eu estou sendo autônomo, porque eu respondo pelo... Sim. Eu sou o responsável pelo projeto. Aí se o freelance furar, você tem que pôr outro. Exatamente. Mas se você eu furar, contrato é processo. Acabou. Se eu furar, eu tenho que me virar e colocar alguém para fazer pois é. o projeto acontecer. E aí eu saio disso, eu saio do CLT, passo pelo freela, fico um tempo híbrido, autônomo freelancer, Sim. vou pro autônomo, e aí eu saio do autônomo quando eu tomo 2 pancadas na cabeça. Como assim? Os 2 maiores orçamentos que eu já fiz na minha vida foram como autônomo. Uhum. Os 2 maiores orçamentos de longe, eu estou falando de orçamento de 300, 400 mil reais. Poxa. E os 2 eu não fechei porque eu era autônomo. Caramba. Os 2 eu não fechei. Que dor, hein? O marketing da empresa chegou em mim e falou, o conselho não aprovou, por quê? Porque você é só um cara fazendo o projeto. Aí a E um percepção de deles- valor deles de Muito você baixo. baixíssimo. E um deles doeu mais. Você acha que isso doeu? Um deles doeu muito mais. Porque o cara fechou com outra agência, essa outra agência me contratou como freela para fazer o projeto. Eu já tinha ouvido essa história, mas relembrar é viver, cara. É, Que Não sei se você dor. vai lembrar em valores, mas quantos por cento do valor que você orçou você acabou pegando? Entre 15 e 20. Nossa, cara. Entre 15 e 20. E foi porque eu canetei o preço, porque o cara queria me pagar 10. Eu falo muito com os meus clientes sobre percepção de valor, cara. Meu, isso Percepção de valor é muito tudo, sério, cara. Percepção de valor é tudo. E assim, é uns negócios que você vai deitar no travesseiro, fica encolhido em posição fetal e chora, meu. Chora. Não, quando você escuta isso, você fala, meu, eu poderia ter ganhado 400 mil reais e agora eu vou ficar aqui Na com prática, 50. você ia fazer a mesma coisa. Não, mas eu- a tua roupagem te impediu de ser visto Não, como e alguém. o projeto que eu fui entregar. contratado para fazer como freela, eu fiz o projeto inteiro. Com a minha metodologia, Então, na prática, do meu ele fez a mesma jeito, coisa. eu fiz tudo do meu jeito. Eu fiz o projeto inteiro sozinho. Ele só precisava de um laranja com uma roupagem melhor Exatamente. Ele para só podia poder ter passar mais. pagado um pouco mais. Enfim, são coisas do mercado. E aí eu entendi. Como eu sempre transitei melhor no B2B, a minha experiência com a Sebastiani era principalmente no B2B, nos freelas que eu tinha feito. Mesmo freelas por outras consultorias, eu passei por várias outras consultorias fazendo freela. Era sempre B2B. Eu falei, putz, o B2B não vai contratar o Daltro Coutinho. O B2C talvez contrate, Uhum. mas o B2B não vai contratar o Daltro Coutinho. E aí eu tinha uma outra problemática que era, pô, eu não faço tal coisa, preciso de um parceiro, precisa contratar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí eu falei, cara, vou criar a Salcio, vou trazer parceiros e cara, ninguém precisa saber quem é. É a Salcio. Você faz tal coisa? Faço. Faço. Beleza. Quem faz é irrelevante, eu apresento. Então eu criei a Salcio por conta dessa dor. E aí estamos galgando, né, há 3 anos já. Fazem 3 anos, agora em setembro fez agora 3 anos.
que estamos galgando. Mas eu uso um pouco da frase do Lucato, né? A Salesforce vem se construindo há muito tempo, Sim. porque eu uso muito desse background do marketing, da redação, do Só próprio fez um branding. design. Eu só fez um organizei isso, montei a nossa metodologia Sim. e hoje a gente tem, inclusive, é uma coisa que eu falo que assim, eu consegui sair da aba do meu mentor por causa desses conhecimentos externos que eu tenho. Então hoje eu tenho um produto que nem ele tem, que é uma parte de implementação de marca, com muito conceito de marketing tradicional e tudo mais, porque eu tenho essa bagagem, porque eu tenho essa vivência. Então eu consegui fazer isso ser um pouco diferente, ser um pouco mais bacana. É basicamente isso, minha história é um pouco disso. Não, muito legal, cara. Eu vou enviesar uma pergunta aqui sobre desafio. Nessa tua migração, né, de estagiário para autônomo para empresário, qual é a maior dificuldade que você enfrentou aí? Cara, a maior pancada que eu tomei foi essa. Sim, Foram esses orçamentos. sim. Isso sem sombra de dúvida. A maior dificuldade que eu enfrentei na minha vida profissional, de uma maneira geral, foi assim, acabei não falando sobre isso, mas eu sou meio nômade, né? Vocês sabem. A gente já se conhece há mais tempo, vocês sabem. Então eu já morei em quase tudo que é lugar. Uhum. Teve um determinado momento ali que eu decidi sair de São Paulo. Quando eu terminei a faculdade de design, eu decidi sair de São Paulo. Eu com a minha esposa, a gente decidiu sair e a gente foi para Recife. Em Recife, o primeiro trabalho que eu arrumei, a gente foi para ser empregado, para ser funcionário mesmo. Uhum. O primeiro trabalho que eu arrumei foi para gerenciar uma equipe de marketing. Eu não tinha essa expertise e eu vinha de uma cultura completamente diferente da cultura de lá. Uhum. Não vou dizer melhor nem pior, É diferente. diferente. E aí, assim, o que a gente tinha ali? Eu tinha uma equipe de 14 pessoas que eu montei, ajudei a montar uma parte dessa equipe, mas não inteira. Tinha gente que já estava ali antes de mim e que eu tinha que gerenciar essas pessoas. Cara, o meu problema não era gerir as pessoas, o meu problema era o impacto cultural, porque eu tinha vindo de agência de publicidade, irmão. Pauleira. Agência de publicidade é maluquice. Uhum. Agência de publicidade é assim, chegou uma demanda, 5 horas da tarde, tem que ser entregue hoje, até as 23h59 é hoje. É. Lá as coisas não funcionam assim. Lá, se chegou às 5 horas da tarde e é para ser feito hoje, vai ser feito amanhã. Olha, Pelo menos era. eu E não outra, sei se tem certo ou errado nessa então, história, mas e outra, eu não estou falando de uma agência de publicidade lá, eu tô falando de uma empresa. Era uma cultural demanda isso. interna. Uhum. Então, assim, tem questões culturais e tem isso. O dono da empresa me adorava. Por quê? Porque eu puxava a galera. E eu fazia muito isso. Às vezes eu puxava pelo pescoço mesmo pra gente conseguir subir e fazer a entrega. Sim. Só que chegou um determinado momento, e isso aconteceu com 6 meses, Você gastou com a equipe, né? que a equipe olhou, foi todo mundo falar com o dono da empresa e falou, gente, ou esse cara sai ou sai todo mundo. Cara. Porque ninguém me aguentava. Porque eu era muito novo ainda, eu ainda não tinha entendido que eu também precisava ceder alguma coisa. Por mais você que era eu fosse gerente, né? parceiro, O gerente está entre o dono mas não nesse sentido só, né? Ele Exatamente. faz o meio campo. para Os fazer o interesses meio-campo. do dono e da equipe. Então, assim, tinha um lado meu que eu atuava de um jeito que eu achava muito certo, que eu ainda acho hoje, que era tipo assim, pancada. Antes de eu entrar, ele ia no meio da sala do marketing e dava pancada em todo mundo. Uhum. Não, isso acabou, eu tô chegando, isso acabou. Você vai dar pancada em mim, eu Sim. recebo. E eu repasso do jeito que eu acredito que Filtra, cada um claro. vai receber. Uhum. E aquilo que cabe a cada um, né? Sim. Então isso eu fazia certo, e a equipe até elogiou, tanto que eu sou amigo de alguns desses caras até hoje. Só que na hora do job ali, na hora do dia a dia, eu puxava demais. Uhum. Então foi um fit. Eu falo que esse, sem dúvida, foi o meu maior desafio. E quando eu saí, eu demorei muito para entender isso. Dói, né? Dói. E Que dói foi assim, pelos motivos certos, né? não tinha como eu contestar Sim. a demissão e ao mesmo tempo eu falar, não, os errados são eles. Uhum. Eles que deviam trabalhar mais, caramba. É. Eles que deviam fazer o que precisa ser feito. Não é eu que devia sair porque eu tô cobrando os caras. Mas se a cultura organizacional é um negócio que é difícil de mudar, imagina uma cultura organizacional de um outro estado que o Brasil tem Não, vários e aí- Brasis dentro E aí dele. hoje eu entendo isso, porque hoje eu trabalho com cultura organizacional. cara, É uma das minhas pesado, matérias-primas. Sim. Então, assim, cara, tem empresa dentro de São Paulo que não aceita esse tipo
Você vai lá, mas São Paulo é tudo maluquice. Não, cara, tem Não empresa dentro de São Paulo que não vai aceitar essa cultura. Uhum. Que se chegar alguém com essa mesma postura, vai sair em 6 meses. É engraçado Ninguém quando vai a gente é aguentar. novo, a gente quer chegar e implantar e fazer É, acontecer não, e mudar e chegar mostrar serviço. E é difícil uma postura de alguém novo, propositalmente, de chegar e falar, não, vamos ver qual que Vou é. entender Ou o primeiro. cara é manso demais e ele nunca vai se posicionar, ou ele vai a ferro e fogo e tenta impor. Exatamente. É o tempo, né, que faz a gente A gente vai ficando mais pra ficar, ficando experiente. sabe o galho que sobe, né? É exatamente isso, cara. Cara, que legal, velho. E hoje, o que que a Salcio faz? Qual que é a principal área de atuação? O que vocês têm para... Que tipo de problema que vocês resolvem? Cara, o problema que eu resolvo é posicionamento. Mas não é esse posicionamento que você vê os influenciadores do Instagram falar, não. O posicionamento que a gente resolve é verdade, pô. Sim. Porque assim, hoje tudo é posicionamento. Não, Esse é um grande ponto. Posicionamento Fala. raso, né? Exatamente. O posicionamento que a gente resolve é o quê? Cara, posicionamento é reputação. Qual é a reputação que a empresa quer construir no mercado? E eu falo isso, a gente desenvolveu essa frase recentemente dentro de um projeto. Cara, ter uma reputação não só positiva, mas diferenciada é o que vai te trazer resultado. Por quê? Positivo, todo mundo tem essa reputação. Todo mundo tem uma reputação positiva. Não todo mundo, mas todo mundo pode ter uma reputação positiva. Basta você fazer o seu trabalho bem feito. Basta Sim. você fazer ali o arroz com Feijão feijão. de casa, né? Bem feitinho. Mas você ter algo diferente é o que chama a atenção das pessoas. Sim. O diferente chama a atenção. E nós vivemos na era da atenção. A moeda principal é a atenção. É. Então eu preciso chamar a atenção da pessoa para que ela me abra a porta, Uhum. para que eu fale o que eu tenho de diferente e para que eu mostre que eu sou uma solução para ela. Então a minha solução, se a gente for simplificar no máximo possível, é abrir portas. O meu trabalho é fazer com que as empresas consigam abrir portas na mente do seu público para que eles possam fazer a venda. Sim. E a gente vai fazer isso através de diferenciação, que é o que vai chamar a atenção e abrir porta. E aí a gente tem todo um processo estruturado para isso. Além disso, nós temos outros produtos. Então a gente tem ali o produto de arquitetura de marca. Então a arquitetura de marca, para simplificar, eu tenho uma empresa e eu tenho 8 marcas abaixo dessa minha empresa. Essas marcas se ajudam, se atrapalham, se canibalizam. Como que eu posso potencializar essas marcas entre si? Esse é um estudo que a gente faz. Pensando em futuro, pensando em M&A, pensando em venda, pensando em todos essas possibilidades estratégicas do negócio, a gente vai entender como que é o melhor jeito de organizar essas marcas para que elas funcionem de acordo com o objetivo da marca principal da empresa. Esse é um outro trabalho que a gente faz muito mais complexo, muito menos ligado à comunicação. É um trabalho trabalho de, como diria meu pai, suco de cérebro, né? Porque você tem que ir pensando em todas as possibilidades, todas as variações, todos os riscos, todas as oportunidades de cada um dos cenários viáveis para montar isso. E eu sempre falo isso, cara, o nosso processo ele é sempre para que o empresário, o dono da empresa dele, tome uma decisão consciente. Sim. Não tem decisão melhor ou pior. É você saber os ônus e os bônus daquele caminho que você está escolhendo. Esse é um grande ponto. Então, a parte de arquitetura de marcas é basicamente isso. E aí a gente tem outros produtos menores, para criação de nome, para metodologia, e os produtos que são periféricos a essas soluções. Né? Identidade verbal, que é o tom de voz, a identidade sensorial, que é desenvolvimento de aroma, textura, esse tipo de coisa. A gente vai atuar em identidade arquitetônica para a parte de espaços. Quem precisa ter um espaço, recebe cliente para ter um espaço mais bacana, que também, sempre pensando, eu falo que são produtos periféricos, porque todos eles vão responder ao posicionamento. Sim. Não existe identidade verbal se não houver posicionamento. Não existe identidade sensorial se não houver posicionamento. Eu não sei o que eu quero comunicar. Sim. Posicionamento é a essência. Então, hoje esse é o nosso mix de produtos, né? Hoje é isso que a gente consegue trazer. E a gente tem tanto produto para grandes empresas, que é um braço muito forte de atuação da Salcio, médias e grandes empresas, quanto alguns produtos, tem produtos específicos para micro e pequenas empresas,
que a gente consegue fazer ali uma estrutura mais para a comunicação para que ela funcione legal e possa crescer mais bem direcionada. Entendi. Uma vez você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que se a empresa vai lá e fala, nosso diferencial é que a gente é pontual. Cara, isso não é um diferencial, isso é uma obrigação, né? Então, mas ainda que você tenha um diferencial e um valor, né? Vou chamar assim, um valor, mas o cara não percebe esse valor antes de contratar, isso não é um valor. Ele não vale nada. Isso me marcou. É. Me marcou de verdade, porque quantas vezes a gente não tem coisas, né, valiosas, né, talvez no eu empresário ou na empresa como um todo, na equipe, que aquilo é tão banal, vamos dizer assim, que você mesmo não valoriza. E Sim. a tua empresa ajuda o cara a perceber que aquilo, cara, isso aqui é um diferencial, você precisa explorar isso aqui, Cara. né? E a Sálcio, o que que a Sálcio tem de diferente? Já viu aquele slogan? Tem coisas que só a Sálcio faz por você. Eu não lembro quem que era, mas meti na Sálcio, né? O que que só a Sálcio faz por você? Cara, nós temos um pool de diferenciais. Por que é isso? Porque assim, e aí isso até tem a ver com a metodologia. Não dá para você montar e estruturar toda a sua comunicação com uma coisa só. Senão a sua comunicação vai ficar maçante. Sim. Então, é tudo focado em construir uma percepção, mas tem que ter vários itens a serem comunicados. O nosso item-chave é proximidade. Então, o item-chave que a gente traz é proximidade. Por quê? Cara, você vai contratar uma consultoria grande ou mesmo uma pequena. É muito raro que ela esteja disposta a fazer como eu fiz, por exemplo, a pegar um avião e ir para uma fazenda em Brasília Entendi. para fazer uma reunião com o cara lá presencial, para fazer um diagnóstico de marca e entrevistar os 1.500 colaboradores que ele tem. É muito raro quem faz isso, é muito raro quem fala, não, cara, eu vou até a sua empresa, Sim. eu vou me deslocar até você. A gente tem vários clientes que falam, cara, a gente fechou por causa disso. Você falou, né, que a atenção é uma moeda hoje, né? Mas as empresas não querem dar. Exatamente, elas querem receber, atenção, mas dar. mas elas entregam muito pouco. Então as Sim. grandes consultorias, tem algumas que fazem isso, mas a gente eleva a proximidade a um ponto que eu me torno até amigo Sim. dos meus faz toda a clientes. diferença, né? Então a gente vai construindo isso e eu falo que assim, tem um ponto que ele fica oculto no discurso porque ele deveria ser uma obrigação, mas ele está nessa proximidade que assim, cara, eu tenho um respeito muito grande pelo dinheiro do meu cliente. Uhum. Eu já tive clientes que eu olhei para ele e falei, cara, para de me pagar. É tipo um psicólogo que dá alta pro... É exatamente isso. Porque tem uns que não querem Cara, dar, né? não. vamos Professor de conversar violão, uma né? semana aí. Professor de violão. É, Fica então. 10 anos Não, ensinando a tua cara, você não empresa. precisa mais disso daqui. Sim. Você está pedindo uma assessoria, mas a sua equipe dá conta de seguir sozinho. Uhum. Sabe, esse tipo de coisa. E eu falo, eu tenho um respeito muito grande pelo dinheiro do meu cliente. Sim. E isso vem dessa proximidade. Então, e a gente tem uma comunicação que é muito autêntica. É o meu jeito de me comunicar, o meu jeito de falar. Eu falo para o cara, cara, eu acho que você está fazendo besteira, mas você quer fazer tudo bem. Sim. Vamos que vamos. E, cara, depois se prova que é besteira, eu vou falar, avisei, né? Mas tamo aí, vamos corrigir. Tá importante. Vamos corrigir, exatamente. Atrás disso, o que a gente tem por trás para dar estrutura? Aí sim eu tenho o processo metodológico, que é a nossa metodologia, que é o Prisma de Marca, que é onde eu estruturei todo esse conhecimento, bebi lá da fonte da Sebastiane e tal, trouxe o meu conhecimento para cá e eu fiz com que isso se tornasse muito próximo do cliente. Então, por exemplo, estou fazendo um projeto de 6 meses, cara, eu vou ter reunião com o cliente toda semana. Você diria que... Você mencionou que tem um guarda-chuva aí de serviços, né? Que tem uma porção. Você diagnostica quais desses serviços é interessante para o cliente? E hoje eu faço isso gratuitamente para ele. E a proximidade faz o cara te ouvir, né? Exatamente. Ele não tem aquela percepção de, não, esse cara quer me vender só. Não, cara, eu falo assim, um monte de coisa aqui. Recentemente eu estava fazendo um processo de diagnóstico de marca, diagnóstico gratuito, para um possível cliente e tal. Ele falou, não, cara, se quiser a gente faz online. Eu falei, não, eu vou até você. Você tá perto. Tá aqui, dá meia hora para eu chegar aí, eu vou até você, a gente faz. Mas é uma reunião de meia hora. Não tem problema, eu vou até você. Por quê? Porque isso é o que eu estou oferecendo. Não é uma tela.
É olhar no meu olho, apertar minha mão, é a gente bater um papo, falar de coisa da vida, falar da academia, falar do isso, falar Sim. daquilo outro. É isso que a gente traz. E assim, tá. Então, o cara tá lá na empresa dele, ele recebe o representante do alarme, mas você sabe que o representante do alarme tá na rua correndo atrás de gente. Não é o seu caso. E outra, Então né? ele valoriza o fato de você ter se deslocado, saído lá E de o cá. representante do alarme, ele é o representante da empresa de alarme, ele não é o dono. É, exatamente. O teu tempo vale mais. Eu sou o dono do negócio e eu falo que assim, eu entendo que dentro dos meus planos de crescimento vai ter um momento que esse diferencial vai mudar. Uhum. Só que, de novo, isso inclusive está dentro do que eu vendo para os meus clientes. Os diferenciais mudam conforme a empresa muda. Uhum. Então, daqui 5 anos, eu vou me preocupar com outro diferencial. Eu vou entender um outro diferencial, provavelmente dentro da minha cultura, dentro do meu processo, que eu vou trabalhar ele como diferencial. No momento, o meu diferencial é esse. Cara, quem vai até você? O dono da empresa. Quem toca o teu projeto? O dono da empresa. É Quem diferente. faz as coisas funcionarem? É o dono da empresa. Você tem meu WhatsApp pessoal. Não tem essa. Não é nem a minha conta, não é nem comercial. A conta que vocês têm no meu WhatsApp é a conta que o meu cliente tem, não é nem Ele uma não conta responde comercial. depois das 9 da noite, tá? Porque Não, acorda eu às durmo. 4. Eu durmo. Depois das 9 da noite eu durmo. Então, assim, hoje eu falo que o nosso principal item de discurso é esse. É o nível de proximidade que a gente tem com o cara, com o nosso cliente, e isso reverbera dentro da nossa metodologia, dentro dos nossos entregáveis, isso reverbera para tudo que a gente faz. Sensacional. E você falou do cliente, né? Quem que é o cliente da Salsio? Quem Cara, que está apto a ser atendido pela Salsio? qualquer empresa pode se beneficiar muito de um processo de branding. Uhum. Qualquer empresa pode se beneficiar muito. Isso quer dizer que a gente vai atender qualquer empresa? Não. Eu avalio os meus clientes. Então, assim, o que eu sempre digo? A gente tem um projeto, um produto específico para micro e pequenas. Legal. Esse produto específico para micro e pequenas eu deixo muito claro. Falo, cara, você está no momento micro e pequena? Tô. Como é que tá as tuas finanças? Ah, eu tô vendendo almoço para comprar janta. Não é teu momento de investir em branding. Por quê? O branding vai dar retorno no curto prazo? Vai. Mas o retorno mais robusto que a gente vai ter é no médio e longo. Uhum. O retorno de curto prazo ele é um retorno ali de redução de custo, de otimização. E para o pequeno isso talvez não seja percebido Sim. por ele. Diferente de eu falar de uma empresa que fatura 3 bi, cara, a gente reduziu 1% no teu custo anual. É um dinheiro do caramba, paga o projeto. O cara que fatura 20 mil reais por mês, eu reduzi 1% no custo mensal dele, não significa muita coisa. Vai 200 conto por mês. Uhum. Não significa muita coisa. Então, para ele vai ser pouco relevante. E a probabilidade dele precisar abortar no meio do caminho, e aí ele vai ficar com a ressalva de que não funcionou. Ele não sabe nem se a empresa dele vai estar viva. Então, o primeiro ponto que eu trago é, cara, tem certeza que a sua empresa vai estar viva daqui a 5 anos? Tenho. Legal. Podemos fazer um projeto. E a gente tem um viés de atuação que é para o B2B. Por quê? Porque a gente entendeu ao longo da minha carreira, o que eu mais atuei foi com B2B, então eu entendi que o B2B, eu desempenho melhor no B2B e o B2B se aproveita mais daquilo que eu tenho para oferecer. Sim. Ainda que eu seja um cara razoavelmente criativo, eu não sou o cara do encantamento, como você consegue fazer às vezes lá. Não sou eu sou um cara muito mais pragmático, muito mais metodológico, muito mais racional nesse sentido. E o B2B ele pede um pouco mais disso. Então, eu consigo surfar melhor no B2B do que no B2C. A gente tem clientes B2C com bons resultados, mas a gente surfa muito bem. A estratégia é muito diferente, né? Até de encantamento. Você encantar um diretor é diferente de você encantar um customer. Ele não quer ser encantado. O diretor não quer ser encantado. Não, ele quer ter certeza. Não emocionalmente, né? Ele quer ver número, pragmatismo puro. Ele quer ter certeza de que eu falo que assim, cara, a diferença crucial do B2B para o B2C é a seguinte, cara. Quando você compra uma coisa para você, você é responsável pela compra que você fez. Uhum. Você vai conviver com aquilo. Então, se comprou um notebook ruim, você vai conviver com ele, mas é você que vai conviver com ele. Você é um setor de compras de uma empresa, você vai comprar cadeira para todo mundo, você é responsabilizado pelos seus atos. Você vai ser xingado por Não, muita gente. Você corre, você é mandado embora. Se você comprar... E outra,
você vai ser mandado embora e as cadeiras vão continuar lá, porque a empresa não vai trocar 800 Não, cadeiras se você ruins. fizer uma boa compra e redução de custo, ninguém vai te dar tapinha nas Talvez costas. ninguém perceba, É. exatamente. Então, assim, o cara do B2B ele tem que ser convencido de um jeito muito diferente do Sim. cara B2C. Porque muitas vezes ele está colocando o negócio dele em jogo, Uhum. ou ele está colocando o emprego dele em jogo, ou ele está colocando a saúde dos funcionários dele em jogo na hora que ele toma uma decisão. A saúde financeira da empresa dele, dependendo do perfil de cliente que você atende. Então, o processo de convencimento é completamente Não é diferente. nada emocional, né? Não, ele fala assim, são pessoas. Existe muito essa briga. Uhum. Mas são pessoas. Sim, são pessoas, mas os drives são diferentes. Sim. Esse cara, vamos supor que você é o B2B e você é o B2C. Eu tenho que fazer você se sentir seguro. Sim. Eu tenho que encantar pra você querer comprar, porque você compra por impulso, você Exatamente. não. Você compra, mas carro não compra por impulso. Desculpa o termo, é meu ovo que não compra por impulso. Se você tiver o dinheiro, você vai comprar o carro que você quer. Eu tô namorando a tranqueira de um carro, já falei pra você lá. Faz 20 anos, cara, que eu tô namorando o carro. Não apareceu a oportunidade de comprar. Qual que é? É o que é Optima. Na hora que aparecer a oportunidade de comprar o carro, ele pode custar 100 mil e tá bichado. Eu vou querer comprar, velho. Por quê? Porque eu vou me sentir melhor naquele carro. Eu vou me sentir mais, sei lá, mais bonito, mais... Não sei, cara. A Eu vou empresa sentir... não é assim. Empresa não é isso, cara. Empresa é outro negócio. Até para eu comprar uma coisa aqui para minha empresa. É outro processo. Você vê, e eu imagino que tenha muito empresário que vende para outros empresários e que talvez esteja perdido nessa reflexão aí, Sim, achando que tem com que certeza. encantar. E aí o cara não está indo para o target direito porque ele está achando que tem que encantar. Ele tá usando um drive que muitas vezes não é aquele que vai funcionar. Sim. Então, cara, às vezes o que você precisa trazer para a pessoa não é o diferencial do teu produto. E esse é um ponto, né? A gente fala muito de diferenciação, mas tem dois pontos diferentes que são diferencial e benefício. Sim. Cara, diferencial é o que você tem de diferente. Benefício é o que eu ganho ao contratar você. Sim. E, cara, às vezes o que você precisa passar é o benefício, não o diferencial. Às vezes, para o cliente, para aquele perfil de cliente, o diferencial é irrelevante. De novo, aí eu vou trazer de novo para a estrutura da Salsa, que é mais fácil de exemplificar. O diferencial metodologia, e eu já testei isso via pesquisa, para os meus clientes é irrelevante. O benefício de ter alguém próximo deles é muito importante. Talvez pela tangibilidade, né? É mais fácil entender o benefício. Não, e o benefício, curiosamente, o benefício muitas vezes é mais intangível, mas ele sente o benefício. A metodologia é só uma metodologia, é só um processo. Vai de passo A para B, para C, a metodologia é para muito D. mais tangível, né? Então, exatamente. Mas ele na prática não está aí. O que você vai me fazer? E o que sai disso, sabe? Então fica um processo muito subjetivo. E aí quando você traz o cara para perto e fala, não, ó, cara, eu vou ver todo mundo da tua empresa, eu vou saber tudo sobre vocês. No final do processo, muitas vezes eu sei coisas sobre a empresa que o dono não sabe, cara. Eu sei reclamações e elogios sobre a empresa que o dono nunca ouviu falar. Que coisa, né? É muito comum isso ao longo de um processo. Então, cara, eu falo que esse é o benefício. O que a gente entrega ali é isso, cara. Então, falando assim de... Eu nem lembro qual era a pergunta, né? Mas... Não, eu perguntei daquilo que você tem de diferente, né? Das coisas que só a Salsa faz por você. Mas eu queria ouvir, você falou de vários cases de clientes, mas tem algum, aquele que você falou, cara, aqui eu rasguei. Me conta um. Tem, cara. Tem o case da Midas Time. O case da Midas Time é um dos que eu mais gosto, cara. Ele nem é da Salcio. Ele é do Daltro. Na época que eu ainda atuava como autônomo, né? Mas ele é o que mais me chama atenção porque, numericamente, não é todo cliente que faz uma mensuração de dados muito forte pós-projeto. Então você tem muito resultado de percepção, mas pouco dado. E esse é um cliente que tem muito apoiado em dados, né? Então, assim, cara, o que eles me passaram? A gente fez o projeto, um ano depois eu faço um follow-up. Na verdade, eu faço a cada 3 meses ali, mas um ano depois eu faço um follow-up mais robusto. Eu quero entender o impacto do projeto na empresa. E aí eu perguntei, eu falei, cara, como é que foi? Ele falou, Daltrão, o negócio é o seguinte, eles são 2 meninos lá do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes ali, os moleques super gente boa. Eles têm uma empresa de cintas modeladoras. Caramba. Cara, começou com dropshipping, hoje eles têm produção aqui dentro, produção nacionalizada,
estão gigantes. Dentro do segmento, eles são muito relevantes. E aí, assim, o que ele me falou? Ele falou, cara, eu vou te falar assim, mudou o nosso jogo aqui. Quando a gente implementou o processo, quando a gente trouxe o projeto para cá e a gente começou a implementar, a gente viu que estava mudando, mas a gente ainda não tinha entendido. Hoje, curiosamente, eu fiz a mensuração desses dados recentemente. Ele falou, cara, o nosso LTV dobrou. Então, você que não sabe, LTV é Lifetime Value, ou seja, é quantas vezes o cliente compra de mim mesmo. Então, a média de recompra deles era 2 vezes. Passou para 4. Isso Caramba. são 2 vendas que você faz a CAC zero, a custo zero, porque o cara simplesmente vem e compra de Já novo. conhece, né? Você não precisa trabalhar Exatamente. marketing. Além disso, ele teve uma redução no CAC da primeira compra de 50%. Então, ele pagava para alguém comprar dele, eu acho que era 50, 60 reais, ele passou a pagar 30. Para trazer o lead. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem mais organizada. 4 vezes mais barato, então. Exatamente. E aí, tipo assim, então, essas duas coisas. E ele falou, cara, além de tudo, eu tô recebendo coisa que não acontecia. Eu tô recebendo currículo de gente querendo trabalhar para mim. Caramba. E de gente boa querendo trabalhar para mim. Coisa que não acontecia. Então, além de tudo, ele vai dar uma redução de custo de esforço para contratar talento. Para contratar gente para a empresa dele. Sim. E a gente fala, cara, esses são os melhores benefícios que a gente pode ter num projeto de branding. O cara tem um jardim e ele já tá, né? Exatamente. Boletas e abelhas querendo voar ali. Quer dizer que é bom, é saudável. Quer dizer que é bom. Pô, os funcionários gostam de trabalhar lá. O negócio está vendendo, está dando resultado, está crescendo, está evoluindo. Cara, tem mais gente querendo O que vir. você fez por eles? Cara, a gente fez um projeto de posicionamento de marca e de identidade verbal. Super básico. A identidade verbal deles foi a mais robusta que eu já fiz até hoje, provavelmente. Tinha muito script de atendimento, então a gente alinhou todos os scripts de atendimento. E na época não tinha chat GPT, então era tudo na unha. Alinhamos todos os discursos, refizemos todos os scripts E era de tudo online. atendimento, tudo online. Refizemos todos os scripts e aí fizemos a identidade visual, né? Reorganizamos a identidade visual, tal, que era Sim. bem ruinzinha, tal. Desculpa. Então, viu? assim, eles tinham um produto muito bom, já, imagino eu. Eles tinham um O produto deles produto mudou? na média do mercado. Mas mudou o produto deles? Agora o produto deles é muito melhor do que era. Mas não dá quando- para negar. depois que houve toda essa mudança de resultado, o produto deles ainda continuava o Ainda era o mesmo. mesmo produto. E ainda assim o resultado já... Então, às vezes, o problema Cara, não está no produto, né? Na maioria das vezes não tá. Tem uma palestra do Rory Sutherland. Não sei se você já viu. Se você não viu, veja, eu vou mandar. Mano, Ele fala de um case. A gente já deve estar falando há 1 hora aqui, né? Mas. estamos indo pro paciência. final já. Ele fala de um negócio que é muito legal. Foi feito um estudo para reduzir a viagem de trem da Grã-Bretanha para a França, que leva 5 horas essa viagem. E aí contrataram um grupo de engenheiros para fazer o estudo para reduzir, porque os passageiros estavam reclamando que a viagem era muito chata. Cara, vamos reduzir o tempo dessa viagem. E aí os engenheiros fizeram todos os cálculos, tudo que precisaria ser feito, resumindo aqui, cara, ia se gastar cerca de 4 milhões de libras para fazer todas as alterações necessárias para mudar a viagem para que ela deixasse de demorar 5 horas e passasse a demorar 4. Nossa. Então você ganha 1 hora, Por milhões de... E a viagem ia continuar chata. 4 milhões de libras e muito provavelmente a viagem continuaria um É saco. melhor contratar um animador de festa pra pôr no trem. Quase isso, quase isso. É. O que ele trouxe foi exatamente isso. Ele falou, cara, carrinho vamos de pensar snack. aqui. Se ao invés de mexer no produto, a gente mexer na percepção sobre o produto. Como que a gente pode fazer isso? Cara, a gente pode, com 1 milhão de libras, a gente pode, por ano, a gente pode contratar os maiores top models, mulheres e homens que existem no mundo e botar todos eles para servirem champanhe durante a viagem gratuitamente para todos os passageiros. Quase isso, então. Qual que você acha que vai deixar as pessoas mais satisfeitas? O champanhe durante a viagem ou 1 hora a menos? E, cara, você tá falando uma solução que custa infinitamente menos dinheiro do que mexer no produto. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, não é o produto. É aquilo que está em torno dele. É a percepção do produto que muda a sua percepção de valor. Como é oferecido, né? Não o que é oferecido. Então, e como você envolve ele de uma maneira que ele fique interessante.
Sim. Mas, cara, fazer um projeto de branding é chato pra caramba, cara. Não é legal. É um processo metodológico lá. Eu passo 20 horas entrevistando gente. Só que eu tenho que vender o benefício de fazer isso. Se eu falar só do processo, ninguém vai comprar. Mas eu tenho que trazer aquilo que está em torno. Então é basicamente isso, cara. Falar, quando você pensa no branding, na comunicação, não é você enganar o cara e falar, é o mesmo produto só de um jeito diferente. Não. Eu tô te trazendo um jeito de olhar para aquilo de uma forma diferente que vai ser mais legal para você que está comprando. Sim. Esse é um grande ponto. Porque mesmo você, quando você compra um tênis da Nike e um tênis da Mike, mesmo que seja o mesmo tênis, você se sente diferente. Você se sente diferente quando você faz essas duas compras. Seu trabalho consegue fazer com que seu cliente aumente o preço dele? Sim. Pelo mesmo serviço ou produto? Com certeza. Tem muito case que a gente conseguiu aumentar o preço em até 50%, cara. Cara, tem aquelas trends, né, de mídia social. Foi um violinista, tocou lá o dia inteiro na estação, ganhou, sei lá, 20 euros, e no mesmo dia ele ia tocar numa sala lá que custava 500 euros a cadeira. Então, a percepção de valor, cara, ela muda Tudo. tudo. Cara, é lógico, tem segmentos que você não vai conseguir isso. Tem segmentos que eles têm o que a gente chama de premium price razoável. Então, o que eu vou te explicar o que é isso? Cara, vamos pensar no saco de açúcar. Quantas marcas de açúcar vocês conhecem? 5, talvez. Você conhece marca pra caramba de açúcar, cara. Eu conheço 2. União e Caravelas. Não, tem mais. Eu tinha me limitado Tem à União. União, Caravela, da Barra, sei lá. Mas vamos ser Esqueci as outras duas. Lebre é sal. Ia comprar os gatos por lebre, cara. Literalmente. Açúcar por lebre. Pensa o seguinte. Cara, o açúcar mais caro do mercado é o União. E eu não sei o preço, mas eu vou colocar aqui. Custa R$ 2,10. Não, custa 5, sabe? 5? Um quilo por aí. Beleza, 5 1 quilo. O Caravelas já custa R$ 4,80. O da Barra, R$ 4,75. Tal. Cara, você tá no varejão. O varejão, ele tem um saco de... Qual que é a diferença do açúcar União pro da Barra? Você sabe dizer? A marca. Você sabe, na prática, o produto. Qual que é a diferença? É tudo açúcar. Você botar 2 colheres de açúcar de um, 2 colheres de açúcar de outro, vai adoçar do mesmo jeito. É muito provável que eles venham da mesma usina, inclusive. Então, no mesmo ciclo. Da mesma refinaria, do mesmo processo. Só vai para pacote diferente, sabe? E aí, qual que é o ponto? Cara, a União consegue vender mais caro por quê? Por causa da marca. Só que ela conseguiria vender, ao invés de a R$ 5, a R$ 12? Não, ninguém compra. Não. Ela vai conseguir um percentual aceitável pelo mercado acima da concorrência por conta da marca. Só que isso no volume representa muito. Sim. Pense em quantos sacos de açúcar são consumidos no Brasil por dia. 10 centavos a mais? Pô, é dinheiro pra caramba. Então isso é o que a gente chama de premium price razoável. Então, essa caneca custa, com a marca do Murata, maravilhosa aqui. Custa, sem a marca do Murata, essa caneca custa R$ 3. Com a marca do Murata, ela pode custar 4. Se eu vender 1.000 canecas, são R$ 4.000 a mais no meu bolso. São R$ 1.000 a mais no meu bolso. E talvez até eles queiram colocar numa embalagem premium, mas aí eles reduzem a quantidade de clientes que eles vão, né? Ou você vende para menos aumentar. gente mais caro, você cria uma linha gourmet, uma linha premium. Sim. Você tem uma série de possibilidades aí. Então, sim, você consegue aumentar o ticket do produto por causa da marca dele. É um trabalho, e isso daí acontece, só que isso é um trabalho mais de longo prazo. Você não vai fazer isso de um dia para o outro. Implementei um projeto de branding, no dia seguinte vou aumentar em 10% o ticket do meu produto. Não, você não vai conseguir fazer isso, vai dar merda. Sim. Provavelmente vai parar de vender. Mas ao passo que a marca passa a ser percebida, que a sua reputação passa a ser percebida pelo cliente e ele passa a ser comprado. O grande jogo do aumento de ticket é o seguinte, é quando a pessoa entra, e eu vou voltar para o cenário de varejo, que é o que faz mais sentido, é quando a pessoa entra no mercado para comprar Coca-Cola e não refrigerante de cola. É outro segmento, né? Quando a pessoa entra no mercado para comprar açúcar União, não importa quanto custa o Caravelas.
ela não vai olhar o preço do cara. Ela vai pegar o União. Cotonete. Cotonete eu não gosto muito do exemplo, é porque ele tem lados ruins. O cotonete? Tem Nossa. lados péssimos. Eu gosto pra caramba do cotonete, cara. Eu tento usar outra marca. O único que eu consegui usar que é bom também é o da Nextcare, mas cara, é relativamente nova. O resto é muito ruim, cara. Não, mas o produto é ótimo. Ah, O problema é em questão de marca, que ele tem alguns entendi. problemas ali, porque você se tornar sinônimo de categoria não necessariamente é bom. Porque você pode perder, inclusive, juridicamente o direito do termo. Ah, entendi. É tipo um Bombril, né? Entendi. Você não pode falar que você vende Bombril. Vende palha de aço. A marca é Bombril. Mas, enfim, voltando para o ponto. É isso, cara. Então, você vai conseguir fazer o aumento do teu ticket quando você percebe que o teu cliente ele quer comprar você. Uhum. Ele não quer comprar o produto. Ele não quer um perito. Ele não quer um social media. Ele quer a sutura. Ele quer a de perito. Aí você joga um ticket mais para cima. Perfeito. Você tinha falado sobre o que você tem de benefício hoje, né? Do teu tempo, a maneira como você trata os seus clientes, daqui 5 anos seria diferente. Onde que você se imagina daqui 5 anos? Cara, eu me imagino na praia e a empresa funcionando sem a minha necessidade de estar É aqui. ótimo, né? Não, brincadeira. Cara, eu imagino a Salcio maior, mais robusta, pegando projetos de um jeito diferente. Então, o meu plano para a Salcio é que ela tenha uma estrutura de projetos onde a gente tenha mais projetos, inclusive menores, rodando, funcionando e rodando com assessoria e tudo mais, que é inclusive um produto novo, e eu ficar mais direcionado para projetos de grande porte. Hoje eu faço todos. Minha ideia é eu ficar mais direcionado para os Isso é projetos. muito bom, né? Porque daí você está democratizando o teu serviço, né? Entre aspas. Mas sim. Você está abrindo mais o teu funil, né? Hoje a gente não tem Sem maldade, por favor. A gente não tem hoje uma consultoria de branding. Dessa vez eu não pensei em nada. A gente não tem hoje uma consultoria de branding que atue da maneira que a gente atua, com um olhar estratégico e tudo mais, que consiga cobrar menos de 20 pau numa consultoria, mesmo Por pra isso uma que eu digo da microempresa. democratização. Porque, cara, as empresas que podem pagar isso aí não são a maioria, né? Então, hoje eu consigo colocar o cara num ticket de 10 conto. Então eu consigo pro cara que é muito pequeno, eu consigo parcelar para ele em 4, 5 vezes, Sim. sem problema nenhum. E, assim, não tá no script, mas qual que é o ponto que o cara chega e entende que, putz, vou falar com o Daltro? Cara, geralmente é quando ele tá no meio da guerra de preço. Tá. Então assim, cara, eu tô aqui, eu não consigo, eu tenho que ficar baixando, meu concorrente baixou o preço, eu baixo o preço, baixo o preço, baixo o preço, baixo o preço. E eu tô com a margem de lucro aqui esmagada, eu não tô conseguindo vender mais. O meu cliente, ele deixa de comprar a minha solução, que é melhor do que a do meu concorrente, porque ele não vê valor, Sim. sabe? Então é nesse momento que, em geral, eu vou atuar com esse cara. A gente não tem esse é um problema, entre aspas, que assim, eu tenho que educar o mercado. O mercado não conhece a minha solução. Esse é um ponto muito relevante. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer de conscientização. Mas a partir do momento que ele entende o que a gente faz, ele tem esse problema, é até natural que ele chegue na gente. Entendi. E, cara, você é um cara que falou aí que não fez a pós-graduação lá por preguiça, né? Então, cara, você quer crescer, né? Entendemos isso. E o que te motiva a crescer? Cara, Já que vai te dar mais trabalho, né? Você não vai ficar na praia? Não, mas o meu problema não é ter trabalho. O meu problema sempre foi ter trabalho inútil. Ah, isso é um fato. Ter trabalho pouco As produtivo. coisas precisam fazer sentido, né? Exatamente. Então, assim, eu criei esse produto para pequenas empresas, por quê? Porque eu vi não só uma oportunidade de negócio, Sim. mas porque eu vi uma necessidade de negócio, desses negócios todos. Então, assim, o que me motiva a continuar crescendo? Eu digo que, por hora, é essa vontade de levar A solução. adiante essa solução. Sim. E, assim, muitas vezes o cara faz a reunião comigo e ele não fecha comigo. Eu falo, cara, tá tudo bem, se você fechar com um concorrente meu, me avisa, porque eu vou ficar feliz. Sim, você Eu vendeu vou a ficar ideia, tranquilo, porque vai resolver aí um problema para vocês e talvez isso te leve a faturar mais. E, pô, ótimo. E se você contratar um mau prestador de serviço, cara, me contrata para corrigir, eu cobro 3 vezes mais e a gente segue. Tá tudo bem. E isso não é mentira, é case real.
Não cara, é brincadeira, é que isso é real. reformar um sofá dá mais trabalho que fazer um do zero, né? Exatamente. Então, assim, já aconteceu, não Imagina a cobrei 3 cultura. vezes mais, É, mas eu já cobrei mais caro, sim, porque, cara, consertar um erro é melhor, é mais difícil do que você começar no caminho certo. é verdade. Agora, cara, precisamos enviar a nossa conversa pro BNI. Bora? Onde que Tá surgiu a ideia do Daltro, da Salcio e de entrar pro BNI? Cara, a ideia do Daltro entrar no BNI foi bem antes da Salcio, né? Eu quis entrar pro BNI logo que eu cheguei em Jundiaí, na época ali da pandemia e tal. Não é logo que eu cheguei, mas um pouco depois que eu cheguei, quando deu a pandemia, eu precisava de clientes e eu fui atrás do BNI. Na época, não consegui entrar por N motivos, e falei, pô, talvez esse negócio não seja para mim. E beleza, foi a primeira vez que eu tive contato com o BNI. Você achou como, BNI? Cara, achei no Google. Achei no Google, procurei networking no Google, apareceu lá um negocinho do BNI, aí eu procurei grupos em Jundiaí, achei o Bandeirantes na época, tive essa interação lá, não deu bom, falei, beleza, a vida que segue, vamos embora. Eu volto a procurar o BNI mais recentemente, 1 ano e meio atrás, na verdade, eu volto a procurar o BNI, por quê? Porque a atuação da Salcio estava, e ainda está, ainda é, muito pulverizada a nível nacional. Esse é o problema, né, de você oferecer um serviço que você pode atender no mundo todo. E eu não quero perder o meu diferencial de proximidade tão logo. Sim, Para que eu tenha uma boa proximidade, não só dos meus clientes, mas da minha família, eu preciso atuar mais dentro da minha região. sim. Então, o meu contato, eu volto a ter contato com o BNI por causa disso. Uhum. Antes eu entrei em outro grupo de networking, que a gente aqui, todos nós compartilhamos Sim. a presença nesse grupo. Ele não me trouxe muitos resultados financeiros, aprendi bastante, Sim. mas não me trouxe resultado financeiro. E aí decidi entrar no BNI, cara. Eu sou dessas pessoas que eu não tive patrocinador. Sim. Eu só fui. Eu me cadastrei lá no Connect como convidado e fui numa reunião. Fui uma reunião online primeiro, depois fui numa reunião presencial, na época o grupo era híbrido. Sim. Fui numa online, fui numa presencial. Na presencial, na hora dos convidados se apresentarem ali, eu já me apresentei e falei, não, semana que vem eu tô aqui como membro, porque eu já sabia que eu ia virar É membro. diferente, né, quando você sabe Eu já tinha tomado a decisão, Sim. sabe? Então foi basicamente isso, cara. Eu não tive um seguidor da seita que me trouxe. Eu não tive um seguidor que me trouxe. Não, pelo contrário, cara. Eu fui ativamente atrás da seita aí. Legal, você falou de aprendizado, né? Manter o termo aí. Eu chamo de clã, né? Não deixa de ser um Também clã. é um clã. Mas você falou do aprendizado. O retorno financeiro é uma das coisas que o BNI pode fazer. Não é, ou não deveria ser o objetivo de quem está lá, né? Porque isso um efeito colateral, né? Mas o que o BNI fez por você, além de financeiramente? Cara, eu vou só te discordar um pouquinho, porque eu acho que o objetivo é financeiro sim. Assim, tem que ser. Eu concordo com você. é que assim, existe a mentalidade do cara que entra lá achando que ele vai colher Sim. fruto, né? Um toque de caixa. Concordo. Isso nem pega bem. Além de não ser Entrar verdade, com essa não cabeça pega não bem. pega bem. Às vezes é verdade. Mauro é uma prova. Mas a empresa, que tá bom. o objetivo da empresa é ter lucro. Por que você vai Sim, colocar a tua empresa num exatamente. lugar onde não vai dar? Então, de fato, o é. Mas o que além disso o BNI então. trouxe para você? Cara, vamos lá. Eu tive uma curva de aprendizado meio que exponencial no BNI. Eu falo que os meus primeiros 6 meses foram de reconhecimento de terreno e os outros 6 meses foi quando rolou essa parte exponencial. Eu sou um empresário completamente diferente do que eu era 13 meses atrás quando eu entrei no grupo. Isso eu não tenho a menor dúvida, cara. O jeito com que eu lido com os meus clientes, o jeito que eu lido com os meus parceiros, o jeito que eu olho as interações acontecendo, sabe? Eu era uma pessoa completamente diferente nesse sentido, cara. Eu era o tipo de pessoa que ia num evento de networking e não conversava com ninguém. Hoje eu não consigo não conversar com ninguém quando eu vou num evento, cara. Então isso eu acho que é uma coisa que mudou muito. E isso me abriu muitas portas e me abriu um jeito novo de me relacionar com os meus clientes, com parceiros. Então assim, cara,
houve uma mudança de comportamento empresarial, vamos chamar dessa forma. Sim. Tá? Eu não sou muito demagogo, não. Eu acho que o BNI interfere muito pouco nesse sentido na minha vida pessoal. Sim. Mas na minha vida profissional é indiscutível o quanto eu cresci ao longo desses 3 meses. Tanto que não vou falar que me caiu no colo, não, porque eu fui atrás dessa oportunidade de ser presidente do grupo, de estar como presidente do grupo. Por quê? Porque eu sabia que isso também ia me trazer muito aprendizado, o que está fazendo. Sim. Eu estou aprendendo a gerir pessoas de uma maneira que eu nunca tinha feito. E, cara, gerir pessoas não é fácil. Gerir voluntários... Exato. São pessoas que não são funcionários seus, né? Exatamente, é mais difícil ainda. Existe um nível de delicadeza, um nível de cuidado, um nível de polidez que eu não tenho. Vocês me conhecem fora daqui, eu não sou esse cara, eu sou porra louca, eu falo palavrão, eu xingo. É engraçado, porque ele acabou de usar o termo polidez. Polidez e porra louca logo na Tá sequência. falando que não... Ele demonstra Na que mesma tem e frase. fala que não tem. Exatamente. É meio estranho. né? Então, porque na minha vida pessoal eu não sou essa pessoa, cara. A minha esposa mesmo às vezes comenta, ela fala, meu, o jeito que você fala com seus clientes hoje é E não é completamente falsidade, diferente. né? É o profissionalismo que faz você se Exatamente. polir, né? Entregar Então, uma versão compatível. Não vou nem falar melhor, mas isso. compatível com o ambiente. É isso, cara. Eu não mudei. A minha essência não mudou. Tanto que a gente tava brincando outro dia, teve um momento de educação lá do terno e tal. Eu não vou de terno. Uhum. Não faz parte da minha essência. Não é quem eu sou, não é o que eu quero comunicar. Sim. Só que ao mesmo tempo, o meu comportamento mudou. O meu comportamento Sim. enquanto empresário mudou muito. Mudou absolutamente, cara. Então, isso são pontos relevantes. São pontos que eu acredito que isso mudou muito, cara. Você me fez lembrar de uma cena do Titanic, que ele veste o blazer emprestado lá, né? O smoking. E aí ele chega lá, tá esperando a mulher na escada e ele começa a prestar atenção em volta e começa a se portar parecido com as pessoas. Isso é um comportamento muito saudável. Sim, sim. Porque se você quer ser aceito, né, em um mercado, em um ambiente, numa cultura, cara, você vai ter que usar do mimetismo. Vai ter que me meter. Mas assim, não de um jeito burro, né? Sem entender por que eu tô fazendo isso. Né? Mas entender que, pô, se eu fizer algo diferente nesse sentido aqui, se eu for nos network e me posicionar e conversar e puxar papo, ao invés de esperar as pessoas, isso vai me trazer benefício, isso tem, enfim. Mas estar aberto, né, a essa percepção de ambiente faz Cara, toda a diferença. eu ainda tenho muito a melhorar nesse sentido. Foi que eu ainda É tenho verdade, eu muito a melhorar. concordo, não é verdade? Porque assim, a gente foi no treinamento de liderança lá. Sim. Cara, no treinamento de liderança, eu fiquei basicamente com o nosso grupo. Sim. Esse é um comportamento do Daltro de alguns anos atrás. Uhum. Não é o comportamento que eu quero ter. Mas ali eu acabei me deixando levar. Sim. Mas esse é um comportamento que eu não quero ter mais. Mas se você Eu quero sabe que você quer mudar, já é um grande ponto, Com né? certeza, o primeiro passo para a mudança é a consciência da necessidade. Mas assim, é um ponto que assim, o próximo treinamento de liderança, caso eu vá, cara, eu quero ir e ficar alheio às pessoas que eu já conheço para conhecer gente nova. Sim. O objetivo de um evento de networking é esse, é você conhecer gente nova. Então esses são pontos que eu ainda tenho para melhorar. Mas cara, considerando 2 anos atrás que eu não falaria com ninguém, Sim. pô, é completamente diferente. Então eu cresci muito, sem sombra de dúvida. Você falou do networking. Qual que é a importância do networking para você? Cara, eu não posso negar que eu tive retorno financeiro legal nesses meus 13 meses. Só que assim, o que eu entendo? Cara, a gente tem ali, a partir do momento que você tem essa rede de pessoas, cara, a tua vida muda. O teu olhar para o mundo muda. Eu tava comentando sobre isso, né? Eu chego em Jundiaí há 7 anos, eu cheguei em Jundiaí há 8 anos atrás. É que eu me acostumei tanto com o número 7 que mudar para 8 é difícil. Mas eu cheguei em Jundiaí há 8 anos. Durante 6 anos, eu vivia num raio de 2 quilômetros e eu conhecia as mesmas pessoas nesses 2 anos. Ele estava se preparando para a pandemia já. Outra Tinha pessoa informação adicional. privilegiada. Não, isso foi durante a pandemia e pós-pandemia. Não tô Nossa, já falando de faz antes tudo da isso, pandemia. cara, a pandemia. É. Caramba, velho. Meu Deus Então, do céu. assim, cara, durante 6 anos eu fiquei nesse ciclo, assim. Entendi. Cara, hoje eu vou lá, eu indo nas reuniões do BNI e aumentando esse meu network, não só com o BNI, mas com outras coisas também. Cara,
Eu conheço tanto mais gente, isso expandiu tanto a minha cabeça. Eu não vou falar de resultado, eu vou falar de expansão de cosmovisão, cara. Sim. Você passa a enxergar o mundo de um jeito muito mais amplo, de um jeito muito diferente. Acho que esse é um ponto muito relevante, cara. E assim, a networking é para fazer negócio? É para fazer negócio. Mas nem todo negócio te gera efetivamente, diretamente dinheiro no bolso. Às vezes é um negócio que nós conversamos e que você, que é de uma realidade completamente, profissionalmente falando, diferente da minha, você me fala uma coisa que eu vou usar lá com o meu cliente para construir relacionamento com ele. Isso já aconteceu muito, cara. Já aconteceu muito. Eu estava fazendo outro dia um orçamento para uma empresa de saúde e segurança do trabalho, lá em Minas Gerais. Cara, me facilita muito a vida de fazer um orçamento para esse cara, eu ter uma convivência com a Carol, eu ter uma convivência contigo, com a doutora Lúcia. Por quê? Porque eu falo a língua dessa pessoa. Eu entendo um pouquinho do universo dela. E ela se sente mais abraçada por conta disso. Ela se sente mais... putz, ele realmente sabe do que eu faço, ele entende o que eu estou falando. Ou ele pesquisou antes, então isso demonstra interesse. E hoje eu entendo um pouquinho de um monte de áreas diferentes. Eu já entendia, por conta do meu trabalho, para a gente não ser segmentado. Hoje, muito mais. Então, assim, cara, é uma expansão de visão de mundo, uma expansão de olhar, de cabeça, que não tem como você não ter se você não se relacionar com gente. Verdade. Falando de novo de nivelamento, né? Acho que existem vários aí quando você tá com pessoas diferentes, de setores diferentes. Você se torna um multi-especialista por osmose. Né? Exatamente. Tanto que você está lá ouvindo. Tanto que hoje mesmo a gente estava perguntando, eu não sei a diferença do trabalho do fulano para o ciclano. E eu expliquei, e eu não sou E você especialista em nenhum dos dois. você nem tá no rolê. E eu te expliquei, tipo assim, cara, isso é um tipo de coisa que só estando ali que a gente consegue fazer. É verdade. Agora, para quem está começando a brincadeira de empreender, falo brincadeira com todo respeito, porque empreender não é para gente fraca, né? Mas é uma aventura. O que você tem a dizer para quem está nos primórdios aí do empreendedorismo? Mete o louco. Só Cara, vai, só né? vai, Como cara. é que é? Se pá. Pessoal, se pá, eu topo. É isso, cara. Não, falando sério aqui. O que eu penso, cara? Eu acho que todo mundo fala de consistência, resiliência e tal. Isso é importante pra caramba. Só que isso, você que tá começando já sabe. A pessoa que tá começando sabe que ela vai tomar na cabeça, ela sabe que ela vai tomar pancada, que não vai ser fácil. Talvez ela se surpreenda com o quão mais difícil era do que ela imaginou. Isso Sim. pode acontecer. Mas o que eu quero dizer com o cara, taca o pau, só vai, só faz, mete o louco, cara, enfia a cabeça e vai de verdade. Eu não sou muito a favor do negócio de queimar as pontes, não ter plano B. Não, mas assim, cara, a partir do momento que você definiu, é isso que eu quero pro meu futuro, não aceite dar errado. Eu acho que isso é uma puta frase que eu falei para um amigo meu uma vez, baseado em nada. Eu falei, cara, eu não tenho opção de dar errado. Daqui é só pra frente, meu velho. É que tratar o empreendedorismo como plano B é uma cagada, né? Porque daí você não põe energia, velho, né? você não vai. Você pode ter um plano B para se der ruim, ok, é saudável. Agora, tratar ele, se der certo, beleza, se não der, cara, não vai dar Ele certo. pode ser o teu plano B, porque, pô, a gente tem responsabilidade, tem conta pra pagar, tem filho pra criar, tem esposa, tem família por trás e tal. Só que assim, uma coisa é você ter um background ali financeiro. Mas, cara, quando você estiver fazendo o negócio, cara, entrega tudo. Entrega tudo. Concordo. Por quê? Porque, cara, é o único jeito de dar certo. Você concorda também que quando você estiver fazendo negócio tem que entregar tudo? Cara, eu pensei na piada, falei, não, né? Já passou dessa hora. Né? Não, mas é verdade, cara. Cara, vai e faz, assim, isso vale para outras coisas, mas assim, tem uma coisa que você não pode ter no final do processo, mesmo que ele dê errado. É um negócio, eu podia ter feito tal coisa. Cara, se você acha que você pode fazer tal coisa, faz, velho. Faz. Eu devia ter pego Cara, eu vou te falar, na história da Salsa, eu comecei a Salsa com uma dívida de 50 mil reais. Saudável, né?
Eu peguei um empréstimo, 50 Sim. pau, puf, vou começar essa Mas porra. porque você acreditava, né? Porque eu acreditava nesse Faz toda a negócio. diferença. Então, assim, cara, se não der certo, eu não vou pensar, eu deveria ter pego o empréstimo. Não, porque eu fui lá, peguei o dinheiro, tal, tô me fudendo pra pagar. E beleza, faz parte do jogo. Assim, é engraçado isso, porque o ser humano é muito complexo. Tem muita gente que fala que enquanto você tem a reserva financeira, você não tem entrega. Tem gente que tem gente que consegue, mas tem gente que não pode ter reserva financeira, porque senão o cara não vai dar o máximo. Então. Enquanto a água não estiver batendo na bunda, então, se você tem essa maturidade, né, de ter a reserva, ainda vai, mas ainda assim dê tudo de si. Mas mete o louco e faz, cara. Uhum. Não faz, Concordo. vou. Não, faz. Faz o bagulho, mete os dois pés no peito e vai, cara. Olha, complementando isso que você falou, eu sou uma das pessoas que começou com uma reserva financeira. Mas você Aí foi. eu perdi tudo. Mas você sentiu mudança quando você Quando perdeu molhou tudo? a nádega esquerda, Rapaz, o bagulho mudou completamente, irmão. Muda. Totalmente. Muda, lógico que muda, cara. Mudou Lógico totalmente. que muda, não tem como. Comigo foi parecido também. Eu fotografei por muito tempo, tendo outros trabalhos. Aí a hora que eu parei com tudo, cara, a água bateu na bunda, eu me cocei. E foi quando foi. Quando você acende a lambidinha na nádega esquerda, meu irmão, você se mexe, filho. Quando Enquanto eu tinha uma água corda bateu, para segurar, cara, não ia. A hora que larguei, cara, você se não serve pra todo mundo, vamos Não, deixar são claro. diferentes, Não serve né? pra todo mundo. Mas cara, quando, tipo assim, cara, tem uma frase que é meio deprê, mas assim, meu velho, quando você tá no fundo do poço, o lado bom é que só dá pra subir. O lado bom é que só dá pra subir, velho. É que a lição Então, não assim, é cara, a não lição tenha não é reserva, essa. mas põe energia. Independente se você tem. Cara, sobe essa porra, Cara, sobe. quando o meu dinheiro tava esgotando. Vocês assistiram aquela trilogia do Batman lá, do Christopher Nolan? claro. Aham. Que ele tá tentando sair do poço enquanto ele usa a corda e ele não consegue dar o pulo. Uhum. Aí falou, eu vou sem corda mesmo. É isso, Aí cara. que ele deu o pulo. Não, o ser Você humano vai é sem sensacional. cordas, cara. ou você pula ou você morre. Ou você vai pular ou você vai morrer. Mano, vai pular, irmão. Você vai. Verdade, concordo. Então, assim, eu acho que a maior mensagem é, tipo assim, não faça as coisas pela metade. Se for pra dar errado, dá errado. Dá errado Com força. real. Ah, é verdade, a gente tava falando isso porque você tinha que passar uma mensagem, né? Então. Dá errado de verdade. Qual o canal que você tá, velho? Faz um tempo que você fez o... Não, mas viu, Vago Aí, pra a caramba. gente- velho. não, todo conversar mundo com o divagou Daltro é muito bom. A gente já faz parte de outro grupo de negócio, mesmo não estando mais no mesmo grupo, eu sempre vim aqui, a gente sempre trocou ideia, e eu gosto muito de conversar com o sócio, e essa conversa não pode parar aqui. E para isso, aonde que o povo pode te encontrar? As pessoas não me encontram. Eu sou um fugitivo. Pouquíssimo ativo em redes sociais. Sério. Mas tem lá o Daltro.coutinho no Instagram. Sou pouquíssimo ativo, preciso melhorar isso. A Salcio. Piada pulando de novo, pouquíssimo ativo. Não Calma, vai acabar calma, a série vai. até o fim. Toda oportunidade que teve, ele aproveitou, cara. Eu deixei passar várias. Não é liberdade. Liberdade é foda. Mais você dá, mais Mas você esse toma. vai ser o episódio mais assistido. Eu Esse não vai duvido, ser o não. episódio mais assistido. Quem me Então, vamos lá. Tem o Instagram, Daltro.coutinho. Coutinho. Para achar a Salcio, tem o site da Salcio, salcio.com.br. Tem o YouTube da Salcio, salcio.brands. São mais de 300 vídeos de branding. Cara, isso é sensacional. Esse cara tem assim, uma gama de conteúdo. Se você quer entender de branding, para pôr em prática na tua empresa ou para entrar, cara, assista. Assista. É como se fosse uma universidade Salcio ali, Quase né? isso. São muitas coisas relevantes que você pode Universal. Universal. Boa. Você sabia Então, dessa? Não. Não, o cara é um produtor de conteúdo. Do conteúdo do YouTube eu sim. acompanho. Mas não é Universal, é salcio.brands. piadocas. Essa é só uma piada. Tem o meu LinkedIn, de vez em quando eu tô por lá também. E eu acho que é isso, basicamente isso. E, certo. obviamente, não posso esquecer, eu faço isso todo podcast que eu tô como Por apresentador. favor. Não deixa Todas pra- as quintas-feiras de manhã estou lá no BN Up Jundiaí,
presidindo pelos próximos 6 meses aí as reuniões, conduzindo as reuniões, e depois eu vou estar muito bem escondidinho ali, comendo um ovo mexido com bacon. Muito bom. Muito bom. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. É uma satisfação gigantesca estar com os dois aqui, velho. Essa conversa Deu certo essa mesa, né? foi bom pra caramba. A gente quase não se fala. E eu queria aproveitar também, já partindo para o fim, para agradecer mais uma vez pelos nossos patrocinadores, a Engigrid, a Metaplano Contábil, a Carvalho Trust, a Salcio Branding e ao nosso apoiador, tá aqui, Murata Advogados. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Alô? Alô, tchau, tchau.